Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Oficina do Beto, nosso canal aí de utilidades, de consertos e gambiarras em geral. Veja só, hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo sobre parafusadeiras, furadeiras sem fio, recarregáveis. Eu tenho aqui 3 equipamentos diferentes, um Black & Decker, um da Skil e outra da Bosch. As 3 estão funcionando, estão com o equipamento, o mecanismo perfeito, só que a bateria acabou. E é uma coisa muito comum, tem muita gente que tem parafusadeira parada, furadeira portátil assim parada por falta da bateria. A bateria ela é muito cara se você for olhar o preço assim, do equipamento, 200, 300 reais, você vai achar a bateria muito cara. Só que tem um jeito de resolver esse problema e fica muito bom, às vezes até melhor do que a bateria que saiu de fábrica. Por quê? Essas baterias aqui, elas são de um material geralmente mais antigo. Todas que eu abri até agora são de um material mais antigo. E hoje você tem uma bateria de muito boa qualidade do mercado, que é a bateria de lítio, e você pode conseguir ela de graça. No caso é essa aqui, a bateria de notebook. Veja só, eu peguei, abri algumas baterias de notebook que eu consegui de graça numa oficina de consertos de notebook. São baterias para descarte. Mas veja só, dentro dessa bateria aqui, eu tenho 6 células, 6 pilhas como essa aqui dentro. E algumas estão danificadas e as outras estão perfeitas. Veja só, o notebook ele precisa da voltagem certinha. Então, quando uma ou 2 células dão defeito, a tensão cai, existe um chip aqui dentro, uma plaquinha, né, um circuito digital, que ela é programada para queimar quando essa bateria não for capaz mais de dar a tensão correta. Entendeu? Só que aí, quando você abre, você pode ver que algumas células estão perfeitas. Eu vou pedir um zoom aqui. Veja só. Essa bateria, ela tem aqui um código, tá? E um modelo. Se você jogar isso no Google, olha, bateria recarregável modelo tal. Você pode testar um e outro. Aqui no caso, aqui ela LGDA 531865. Eu peguei essa pilha, coloquei esse código, né, bateria recarregável modelo tal. Coloquei no Google, eu achei as especificações dessa bateria. No caso dessa célula aqui especificamente, ela tem que dar no mínimo 3,2 volts. Tá? Aí, colocando aqui no multímetro, eu fui testando as células para ver qual que estava boa e qual que estava ruim. No caso aqui, eu vou virar o multímetro para que vocês possam ver aqui. Essa célula aqui, ó. Essa célula está com voltagem muito baixa. Ela não está boa. Aí aqui, ó. Essa aqui já está com 3,46 volts. Essa célula está boa, pode ser utilizada. Aqui eu tenho outra aqui, ó. Também, olha, 3,38 volts. Essa célula também ela está segurando carga, está boa, pode ser utilizada. Aí o que a gente faz? Nós temos que observar uma situação aqui, que é a voltagem, ou seja, a tensão do equipamento que a gente vai mexer. Nessa aqui que eu já fiz o processo, é 12 volts. Então, se eu tiver aqui, ó, 3 baterias, vão dar 9 volts, 10,2 volts. Eu coloquei mais uma. Se eu colocar mais uma 4, vão dar 13,2 volts. Esse equipamento aqui, gente, ele está marcando aqui 12 volts.
mas não é um equipamento tão sensível quanto o notebook. O notebook, se não der a atenção necessária, a própria bateria ela já queima. No caso aqui da parafusadeira, ela não é um equipamento tão sensível. Então eu posso colocar uma bateria de uma parafusadeira de 12 volts para funcionar com 13,2 volts. Tá? Aí vejam só, separei as pilhas e eu vou desmontar aqui para vocês verem. Eu já deixei desparafusado para ficar mais fácil, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Vejam só, eu fiz um banquinho de baterias aqui, ó, uma série de baterias ligadas umas nas outras até dar a tensão que eu queria, ou pelo menos aproximada, né? Eu vou medir aqui, no caso, ela já usei, já fiz vários testes aqui, ela tá com, vamos ver aqui a tensão que ela vai mostrar aqui. Olha, ela está com 11,34 volts. À medida que você vai usando, quando a carga abaixa muito, costuma que a tensão abaixa um pouquinho também. Mas está, assim, dando uma condição da parafusadeira funcionar. Vejam só o que eu fiz. Juntei, aqui eu tenho 6 células. Essa célula é diferente, é verde, né? Uma cor verde. Ela é diferente dessa azul aqui. Eu olhei também a especificação na internet, vi, de acordo com a especificação, eu montei esse bancozinho de baterias. Agora vejam só, uma coisa que é importante eu explicar é que você tem aqui uma série de células. Se você ligar as células nesse formato aqui, ó, uma paralela à outra, e soldar um fio unindo os polos, né, negativos, todos num fio só, os polos positivos, todos num fio só, você vai ter aqui a mesma tensão. Se a célula for de 3,5 volts, 3,4 volts, ela vai manter 3,4 volts. Só que a corrente desse grupo aqui de baterias aqui vai aumentar. Porque se ela tiver uma corrente de 500 miliamperes, né, ou seja, metade de 1 ampere, é uma suposição, vai somar, no caso aqui são 6, vai dar 3 amperes, entendeu? Essa parafusadeira, ela é de 1,5 ampere. Ela precisa de uma corrente de 1,5 ampere para funcionar bem. Se eu colocar assim, vai manter a tensão e vai somar a corrente. Agora, se eu ligar, igual eu fiz aqui, olha, aqui as 3 estão uma do lado, mas eu estou interligando o polo positivo de uma no polo negativo da outra. O polo positivo de uma no polo negativo da outra. Eu estou somando as tensões. Então, veja só, nesse caso aqui, as células de 2 volts, somou-se a tensão, chegou a 12 volts. Se eu pegar essa célula aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar as tensões, vou ligar o polo positivo de uma no polo negativo da outra. Aí vai somar as tensões, entendeu? Aí o que acontece? Eu vou conseguir os 12 volts que eu preciso para trabalhar. O que é, pessoal, importante também é o seguinte, na hora de carregar essa bateria, você tem que ter certeza absoluta de onde é o polo positivo, onde é o polo negativo. Porque quando você ligar, aqui eu liguei, né, nas duas
partes aqui, ó, positivo, eu identifiquei aqui, o outro negativo. Então, veja só, eu vou encaixar isso aqui no carregador de baterias da parafusadeira e tem que estar da maneira correta, porque se eu colocar invertido, vai estragar as células. Entendeu? Elas vão aquecer, vão provavelmente até queimar, tá? Aí, a maior preocupação que você tem que ter nesse momento aqui é não inverter os polos. E também não colocar, na hora de montar o banquinho de baterias, não colocar polo positivo com polo positivo. Entendeu? Ou você vai colocar os positivos e os negativos somando, né, as correntes, vai manter a mesma tensão. Mas no caso de fazer um banquinho assim, você não pode correr o risco aqui no meio você inverter uma posição, senão vai dar errado. Você vai perceber na hora também que a célula vai aquecer, ela vai estar em curto, tá bem? Então, veja só, coloquei, ele carregou normalmente no carregador da parafusadeira, tá? E olha aqui, funcionando normalmente, tá? Eu pretendo fazer um outro vídeo mostrando para vocês aqui um trabalho um pouco diferente. No meu próximo vídeo eu pretendo fazer um trabalho aqui com essas outras duas peças aqui, mas já um trabalho de restauração, onde que a gente vai desmontar, colar, fazer todo um trabalho de estética no equipamento. Eu espero que ter contribuído aí e vocês ficarem ligados aí que a gente está de repente deixando um equipamento de boa qualidade parado, sendo que a gente tem a solução para consertar a bateria de graça. Valeu, pessoal! Aí, pessoal, veja só, eu dei um pauzinho no vídeo e peguei aqui para vocês verem, eu tenho mais uma bateria aqui dessa mesma parafusadeira, que eu fiz o mesmo trabalho com ela, tá? Essa aqui já está pronta, está no jeito que de eu entregar para o meu cliente. Agora vejam só, no caso de você não ter mais o carregador da parafusadeira, da furadeira, o que você pode fazer? Você pode fazer um carregador, você vai observar aqui se ela é de 12 volts, tá? Isso aqui é uma fonte de notebook, tá? Uma fonte, eu consegui de graça também, porque a ponta dela estava arrebentada. Aí eu soldei aqui, ó, 2 jacarezinhos, um vermelho positivo, tá? E o preto, o negativo. Aí veja só, eu pego a bateria aqui, vermelho no positivo e o preto no negativo. Conectei, está carregando. A única coisa que tem que ser observada aqui é o seguinte, isso aqui é uma bateria de 12 volts, um banquinho de baterias que eu juntei aqui de 12 volts. Então eu peguei a fonte também, é uma fonte de corrente contínua de 12 volts. Então não vai ter problema nenhum. E ela consegue aqui trabalhar com até 3,33 amperes. No caso, esse banquinho de baterias aqui, ele tinha que ter no mínimo 1,5 ampere. Se tiver mais, não tem problema. A bateria vai usar o que ela demanda, o que ela precisa usar. Tá ok? Então, mais uma dica aí, né? No caso, perdeu o carregador, não tem problema. Uma fonte de corrente contínua na tensão do banquinho de baterias que você montou, tá? Você pode conseguir aí fontes de notebook com a ponta arrebentada, com a ponta quebrada, e a fonte vai estar funcionando. Não conecta mais o notebook, é muito comum as pessoas descartarem. Você vai conseguir isso aqui também nas oficinas que trabalham com notebook. Ou pelo menos vai
vai comprar assim, por um preço irrisório, nada perto do que você pagaria num carregador original, ok?